No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós começamos falando sobre isso na aula passada. Deixa eu ver. O problema é que agora ficou pequeno para mim aqui, porque tem tanta coisa para mim ver aqui. Ah, tá. Então, esse primeiro versículo, gente, ele vem falando aí uma referência direta de Gênesis 1:1. Então, ele está ligando ali, né, a pessoa do Senhor Jesus Cristo à criação. Então, no princípio era o Verbo. Como a gente explicou bem mais detalhado na aula passada, o Verbo, ele se refere a Jesus Cristo. Então, ele fala que Jesus Cristo estava ali no princípio com Deus e foi ele, junto com, foi através dele que tudo que foi feito foi feito. Então, lá em Gênesis fala, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E vai falando do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E João vem nos revelar que Jesus estava ali naquele momento e foi através dele que tudo isso foi feito. Amém? Então, é mais ou menos isso aí, de forma resumida e simplificada. Né? No original, logos. Na cultura grega, o logos era o porquê das coisas, uma explicação, a razão e um sentido. Amém? Então, veja que é um sentido duplo, né? Então ele está falando ali daquela revelação de onde Cristo estava, mas ele já estava comunicando com os filósofos gregos. Então, para os filósofos, para aquela cultura grega, né, o logos era a resposta, né? Era o porquê das coisas. Por isso que nós temos a biologia, que é a biologos. É como se fosse a resposta, os porquês da vida. Então, a biologia. Nós temos aí, né, outro exemplo, psicologia, é psicologos. Então, é os porquês. O que está por trás da mente humana? Então, a gente fala de psicologia, né? E aí vai criando todos esses logos aí. Então, quando João fala isso, ele está falando que Jesus é o resposta para tudo, é o porquê de tudo. Foi como tudo foi criado, é porque tudo foi criado, é como tudo funciona. Qualquer resposta, qualquer área do conhecimento, ele é a chave para nós entendermos melhor. Amém? Então, é uma resposta para aqueles filósofos gregos, né? Aquela cultura grega. Porque, gente, o bom evangelista é esse, né? Aquele que consegue comunicar com a cultura das pessoas. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue evangelizar porque a gente não consegue dialogar com as outras pessoas. A gente virou um gueto crente, né? E a gente fala crentez, a gente não fala português, a gente, né, vaso, benção, o varão, e a gente fica meio... Quem é de fora fica um pouco perdido com essas coisas, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque isso, na hora, claro, gente, quando a gente está junto é outra coisa, mas na hora que a gente quer comunicar o evangelho, né, a gente tem que tentar se comunicar com aquela cultura. Então, só para lembrar, né, João ele vivia em Éfeso quando ele escreveu essa carta. Então ele vivia no meio de uma cultura grega, né, a maioria ali. Então não adiantava ele falar demais amarradinho nas profecias igual Mateus, né? Foi amarrando todo o Velho Testamento no evangelho dele. Por quê? Porque as pessoas não iam entender, que eles não nasceram, eles não aprenderam sobre a Torá. Adiantava ficar falando muito de Torá para eles? Não ia entender. Né? Então, o bom evangelista, ele entende a cultura. Né? Paulo também fazia isso muito bem. E Jesus é a verdade e a fonte de todo conhecimento, porque de tudo, né? Completando aí. Versículo 2, né, reforça o conceito da trindade, uma separação, mostrando uma separação da personalidade do Pai e do Filho. Então, nós cremos em um só Deus, correto? Mas esse Deus é representado por Pai, Filho e Espírito Santo. E tem uma personalidade. Então, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, gente, é um negócio um pouco complexo de explicar. Na outra aula a gente aprofundou mais sobre isso. Quem quiser assistir lá, tá bem mais aprofundado. A gente falando sobre essa questão dessa trindade maravilhosa, né? João revela que Jesus era o Haja em Gênesis 1. Ele participou ativamente da criação do mundo. Então, Deus fala, né, façamos o homem. Né, então, já mostra ali que tem, né, a pastora lembrou muito bem na última aula, façamos o homem.
Então, lá em Gênesis, gente, muito. Porque João ali foi talvez um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito. Né? Foi no ano 96 depois de Cristo. 90, entre 90 e 96 depois de Cristo. O último evangelho a ser escrito. Né? Já tinha rolado, as cartas paulinas já estavam rodando há muito tempo. E João foi escrever o evangelho dele. Então, ó, pra você ver, nós estamos ligando do primeiro livro a um dos últimos a ser escrito. E está tudo conectadinho, tudo amarradinho. Né? E ele falando aí que Jesus é esse haja, né? Haja luz. Ele está revelando para a gente que foi através de Jesus que tudo nasceu. Gente, se vocês quiserem acrescentar, tá? À vontade. Jesus é o Deus Criador. Né? Vamos passar mais rápido. O verbo, né? Também é traduzido algumas vezes por palavra. Né? E o que é essa questão? Por que é importante a gente entender essa ideia de palavra, né? Porque nós tentar explicar rapidamente. As palavras de uma pessoa, as palavras de uma pessoa não é a pessoa, mas revela quem ela é, do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela quer. Por elas, né, pelas palavras, são executadas as vontades das pessoas. Então, Jesus, ele é a imagem precisa de Deus. Porque pensa comigo, se você estiver olhando para Gerardo aqui, você não conhecia ele, você pode pensar um monte de coisa dele. Mas quando ele começa a falar, se você tiver acesso a um livro que Geraldo escreveu, se você tiver acesso a uma pregação ou um áudio de Geraldo falando, aí você começa a ter uma ideia de quem é Geraldo, por dentro. Então, quando ele fala da palavra, né, Jesus é a palavra, é como se fosse uma gravação de Deus ali, Deus falando. Então, a gente não consegue ver Deus, porque a santidade de Deus é algo que se a gente vê, a gente morre. Né? O profeta Isaías falou, quando ele viu a glória de Deus, eu estou morrendo. Se Deus não intervisse, ele estaria morto. Né? Então, há uma, uma importância muito grande a gente entender, né? A gente só conhece a Deus através de Jesus. E Jesus é essa palavra. Entendeu? Jesus é esse interior de Deus, essa vontade de Deus. Então, tudo que Deus fala, a gente conhece a pessoa do nosso Deus através dos atos e das palavras e do amor de Jesus Cristo. Porque é exatamente o que Deus é. Irmã Nádia vai falar, gente. Deixa eu focalizar João nela. fala que Jesus é o verbo, e verbo é ação. Então, Jesus é o agir de Deus, né? É a ação de Deus, e ele demonstrou isso quando ele esteve, né, na Terra. Ele é verdadeiramente o agir de Deus, é a ação de Deus, né? O verbo é ação. O verbo sempre denota uma ação, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas também, igual você está falando aí, que muitos acreditavam que Jesus era o Cristo, ou seja, o Salvador, o Senhor. E muitos acreditavam que ele era somente Jesus, né? Um homem que tinha um poder recebido, né, do além, sei lá, mas que não era o Deus, né? E nós cremos que ele é Jesus Cristo, o verbo de Deus, ou seja, o agir de Deus. Amém? Então, João está falando aí, né? Se a gente quiser conhecer a Deus, é somente através de Jesus, porque ele é essa palavra. Então, Jesus é a encarnação da palavra de Deus, feito da mesma substância divina, mesmo sendo alguém de uma personalidade diferente. Entendeu? Se não entendeu, gente, é normal. A Trindade realmente é algo, né? E é difícil de entender, né? Eu até coloquei as palavras do John Wesley, né? É um dos grandes teólogos, né? Não lembro bem a época, né, gente? Mas John Wesley é John Wesley. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dele. Né? E ele fala assim, ó. Diga-me como podes haver 3 velas neste recinto e apenas uma luz. E então eu lhe explicarei a trindade. Então, de certa forma, a trindade é isso. São 3, mas quando você olha é uma luz só, é uma coisa só, é uma maravilha só, né? É o que ilumina, é a verdade, mas é 3. Vai estar junto. Então, se John Wesley teve dificuldade de explicar, imagina eu. Estou aqui gaguejando, né? Porque é difícil.
Entender, entender com precisão a Trindade é algo impossível para a humanidade, a não ser por intervenção divina, né? Deus só revelou o que ele quis revelar, gente, pra gente. É impossível, né? Até coloquei aqui, tá vendo essa lagartixinha na mão, no dedinho da pessoa? Explica a matemática para ela. Tem como explicar? É algo assim, muito transcendente à capacidade intelectual de uma lagartixa. E assim, as verdades de Deus, tem muitas delas que a gente vai ter que seguir por fé, porque ela transcende completamente a nossa capacidade de entender. A gente só entende aquilo que Deus revelou, aquilo que ele quis que a gente entendesse. Mas há muito mais. Não pensa que é só isso que está escrito, não. O próprio João fala lá que os sinais, se eles fossem descrever só os milagres que Jesus fez na época que estava com eles lá, não tinha livros na terra que caberiam tantas coisas. É claro que ele fez uma hipérbole ali, mas é algo, é grandioso demais, entendeu? Então, a gente só vai saber, né? Só sabemos o que Deus quer e quis revelar a nós. Então, é só um exemplo. Aí nós falamos um pouquinho aí, né, gente, dessa... eu não vou ler esse texto todo de novo, mas a gente está falando aí de como é interessante esse universo, né? Tipo assim, quando a gente olha essa engenharia aí, né? Essas engrenagens, todas conectadas, né? O básico de quando a gente olha para isso é o quê, gente? Alguém fez isso. Não tem como esse negócio ter nascido aí do nada, correto? Ter simplesmente, por acaso, saiu essas engrenagens todas encaixadinhas de um jeito certinho, né? E aí eu peguei esse texto aqui, gente, que veio de uma série, tá? Chama Young Sheldon. Eu assisti um pedacinho e algumas pessoas que fizeram os cortes, eu achei interessante o que ele fala. Né? Ele fala aí, ó, sobre a gravidade, né? Como fala, se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, o universo entraria em colapso. É? Além disso, se a gravidade fosse um pouquinho menos forte, então, gente, pensa na conexão. Se ela fosse um pouquinho mais forte, o universo entrava em colapso. Se fosse um pouquinho menos forte, desfazia tudo. A gravidade é exatamente a força que ela precisa ser para funcionar. Tem como ser por acaso? Aí ele fala mais coisas lá, né? Que são questões de física, de ciências, tá, gente? Ele fala lá, né? Fala também, ó. Se a razão entre força eletromagnética e força de tração não fosse 1%, não tinha como ter vida na Terra. Se fosse 1,5, se fosse 2, se fosse 3, não teria como ter vida na Terra. Então, é muita coincidência, né, gente? Então, quando a gente olha a natureza, na Bíblia até fala, os homens são indesculpáveis. Só de olhar as coisas como são, como funciona o corpo humano, como funciona a natureza, não tem como ter sido por acaso. O ateu ele precisa ter mais fé do que nós, acreditar que uma coisa toda encaixadinha, tão perfeita, poderia ter nascido por acaso. É tão interessante essa situação que você está passando que, assim, você tem que pensar que nós estamos em um universo que está caminhando, está em expansão, tá? Se não houvesse na Terra a gravidade exata que nós precisamos, se nós não tivéssemos a atmosfera, nós não existiríamos. E se por um acaso a nossa atmosfera desaparecer, nós desaparecemos junto, porque nós vamos ser lançados pelo espaço afora e acabou. Então, assim, é impossível que isso seja a teoria do Big Bang. Houve uma explosão e através dessa explosão surgiu tudo. E tudo se encaixa perfeitamente. Tudo por acaso. Tudo por Isso é o problema. Então, assim, para nós, esse Big Bang é o haja luz de Deus. Haja luz. Surgiu o universo, Deus criou tudo. Então, assim, muito assim, eu chego a arrepiar, gente, porque é umas coisas assim que a gente começa a pensar e tem hora que você chega no seu limite, fala, Deus, eu vou enlouquecer se eu continuar pensando nisso, entendeu? E tem uma passagem na Bíblia muito interessante, que, se eu não me engano, é Paulo que fala que vai chegar um momento que tudo vai ser revelado para a gente. Nós não temos ainda capacidade de entender essas coisas. Mas vai chegar um momento, que eu creio que é quando Jesus voltar, nós teremos a capacidade dele também, né, para poder entender essas coisas.
mas é tudo muito perfeito, tudo maravilhoso, tudo exatamente como tem que ser. Não tem nada que não funcione dentro do universo que Deus criou. Então, assim, o homem cria. Vocês lembram da ovelha Dolly? Né? O homem foi o primeiro Animal clonado. clone, né? A ovelhinha, rapidinho, ela morreu. Por quê? Porque não foi Deus que fez, gente. Rapidinho ela teve uma doença lá, não sei o que foi, e morreu. Ela não teve um ciclo de vida normal como as outras ovelhas. Mas a ovelha que Deus cria, a não ser que tenha uma doença, né, uma coisa assim, ela cresce normalmente. Então a gente vê assim que é o agir de Deus, não adianta o homem querer pôr a mão. E outro detalhe importante que eu me lembrei aqui agora é o seguinte: o homem não tem capacidade de criar vida. Não tem. Ele pode manipular a vida, mas ele não tem capacidade de criar vida. Então, assim, não adianta a gente querer achar que isso aí tudo por acaso. Não é por acaso, é o agir de Deus. Amém? Hein, gente? Bom dia, seu Carlos. Seu Carlos entrou aqui na live agora, gente. Meu sogro, viu, gente? Tá sempre com a gente. Vamos lá. Onde é que eu parei? Aí, gente, hoje eu ia ficar perdido de tanta coisa, né? Quer falar? A pastora vai falar, gente. Gente, eu estava observando o que Nádia estava falando e todo mundo falando. A gente observa ao longo das escrituras, quando a gente vai lendo, analisando e estudando, e a gente percebe o quanto o nosso Deus ele é grande e soberano sobre nós. Porque Deus pode, né, poderia ter feito a Bíblia assim, né, no estalo, e ele não fez. Porque ele conhece a nossa limitação, a nossa dificuldade, e a Bíblia ela foi sendo revelada por Deus, né, através diz os estudiosos que ela demorou cerca de 1.500 a 1.600 anos, desde o início até a sua composição final. E ela poderia ter sido, né, acontecido de imediatamente, mas Deus preferiu usar pessoas para poder estar escrevendo essa palavra. Também ele foi revelando essa palavra de forma gradativa, para que as pessoas fossem, né, entendendo. De acordo com a nossa limitação, ele ia trabalhando aquele processo e o homem ia sendo preparado para receber a revelação divina. Aquilo que a gente ainda não entendeu, que a gente ainda não conhece, não tem condição ainda de receber, com certeza o nosso Deus irá revelar no tempo oportuno, porque ele vai revelando a sua palavra para cada um de nós, na medida que nós vamos ganhando conhecimento, maturidade, vamos crescendo, então ele vai revelando essa palavra viva para as nossas vidas. E nada mais interessante do que seguir esse passo a passo com Deus. Né? Nós poderíamos, eu quero chegar lá adiante, mas a gente não tem como subir uma escada no último degrau sem passar pelo primeiro. Então, precisamos passar por esses processos, nossos antepassados passaram por esse processo, e a gente tem passado de forma gradativa por esse processo de Deus. E isso é lindo, saber que Deus está nos ensinando e a gente está absorvendo todo esse conhecimento. Estar aqui e estar aprendendo de Deus é muito bom. E eu vejo, né, nesses ensinamentos do Evangelho de João, assim, coisas super interessantes, coisas que a gente sabe, mas quando você vê outra pessoa falar, você consegue, né, olhar com um novo olhar, com uma cosmovisão diferenciada. E é isso que a palavra de Deus tem para nós. Revelar Deus no passo a passo, na medida que nós vamos, né, sendo capazes de entender essa verdade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Peraí. É uma bagunça essa câmera hoje, viu? Não vou pegar o jeito aqui dela. Só que me faltava. Deu um sol na minha tela aqui agora, que eu não estou entendendo mais nada aqui. Vou voltar para trás aqui. Isso. Faltou uma cortina ali. Mas o pessoal ficou no. Deixa aqui, ó. Tô apertado aqui, não tem problema não. Vamos. Onde é que eu parei? Então, vamos lá. Então, nós paramos lá, versículo 4, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, na aula passada a gente falou bastante sobre isso também. Né? A luz é outra expressão
a palavra verdade. Então, quando você, na aula inaugural a gente falou, né? Tem duas palavras que são usadas assim, muito no livro de João. A primeira palavra, acho que aparece, se eu não estou enganado, 98 vezes, se eu não estiver enganado, é verdade. Então, João o tempo todo está tentando mostrar a verdade. Quando ele fala a luz, o que é as coisas? É a luz. Então, e claro, gente, para aquele contexto, então, toda vez que eles falavam de luz, eles estavam falando de entendimento, de revelação, de verdade, né? De descoberta, de conhecimento. Então, ele falando que a luz, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Né? Inclusive, essa parte aí, a vida, é uma vida diferente, tá, gente? Porque é muito interessante quando você vai olhar ali os originais, né? Então, hoje eu estou com um aplicativo para a gente ver os originais. Então, você procura vida. Esses dias eu pesquisei, né? Vida. Essa vida aí é chamada de vida Zoe. É uma vida de Deus, uma vida abundante, uma vida de tudo. Sabe? Uma coisa maravilhosa. É isso que está falando. Só que quando eu vou pesquisando vida nos outros, eles vão falando outros tipos, né? Vida de bio, que seria a vida mais biológica, vida. Então, vai falando de várias vidas de. Ah, tem vários. Então, quando você pesquisa, por exemplo, na Bíblia, vida, aparece um monte de versículo. Só que quando você vai olhar nos originais, cada um é escrito de uma maneira diferente e tem um sentido mais rico, né? Quando você entra. Então, quando ele fala essa vida, é uma vida de abundância, né? Uma vida de alegria, uma vida dentro da presença de Deus. É Zoe. Amém? Então, um bom nome para filho, né? Zoe. Que é essa vida de Deus. Então, vamos seguir. Uma verdade que não pode ser relativizada. Então, a gente falou muito, né, sobre essa corrente teológica que fez um estrago aí na Europa, que é o liberalismo teológico, né? A gente discutiu muito isso. Eu até estudei, né, mais um pouco sobre o liberalismo teológico. Ele perdeu muita força depois da Segunda Guerra ali, mas até hoje esses conceitos do liberalismo parece estar voltando mais forte agora em termos de Brasil, principalmente, porque ele já arrasou ali a Europa, Estados Unidos, né? Que é uma forma da gente interpretar a Bíblia, tá, gente? Então, é uma corrente teológica que ganhou força dentro da igreja, especialmente da Europa, Estados Unidos ali, que ele racionalizava muitas coisas, né? Eu até coloquei, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, de certa forma, o que a gente vê muito hoje, né? Aquelas pessoas que querem relativizar a verdade. Ou não, a minha verdade é uma coisa, para você pode ser outra. Então, as pessoas. Não é verdade, gente. A verdade para o cristão é algo absoluto. É ou não é. Eu posso estar entendendo errado. Eu posso até estar defendendo uma coisa que eu me equivoquei. Quem não, tá, né? Quantas besteiras a gente já não segurou ali na marra, achando que é verdade. Mas é o papel nosso como cristãos estar nos aprofundando e chegando no que realmente é verdade. O que Cristo quis dizer realmente. O que ele realmente quer que a gente viva. Então aí sim vai ter libertação. Né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é qualquer verdade, não. Não é só porque você acredita que vai te libertar. Não é. Você tem que acreditar e conhecer a verdade verdadeira. E tem que estar disposto a se sujeitar a ela. Entendeu? Porque nós estamos vivendo muitas prisões. Prisões no casamento, prisões no trabalho, prisões na vida sexual, prisões. Tá cheio de gente. A gente estudou lá na época de Efésios, lembra que a gente viu aquelas estatísticas sobre pornografia, sobre esse tipo de comportamento. Nem na igreja, gente. Eu não estou falando nem fora. Olha as prisões que os cristãos estão ali. Por quê, gente? Porque precisa ter uma revelação, né, da verdade genuína para que a gente realmente seja liberto. Amém? Então, na aula passada, vocês podem voltar lá nos vídeos, a gente falou muito isso, né? Que existe os crentes gambiarra, né? Que é esse pessoal que quer marretar a Bíblia para caber na minha vida. Para fazer o que é. Quer que a Bíblia diz o que eu quero que ela diga. Né? Também falou, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Então, gente, a luz de Jesus, ela não tem, assim, competição, não.
A hora que a verdade entrou na sua vida, acabou. A luz vai tomar conta. O que há, na verdade, não é. Como é que fala, gente? Não é que as trevas conseguem medir forças com Jesus. Até também naquelas correntes lá dos gnósticos fala isso. Lembra que a gente viu sobre os mandeus lá? Que existia, eles criam, né, uma força do bem e do mal, que elas estão lutando, estão, e tem poderes quase equivalentes. Mas não, falou assim, ó, a luz chegou, as trevas tem que sair. É isso que ele está falando. Então, há uma supremacia de força do nosso Deus. Por que às vezes não entra, gente? É porque a gente não está deixando a luz de Cristo entrar naqueles cantinhos escuros da nossa vida. Por isso que não melhora. É por isso que não muda. Né? É para isso, então, é por isso que a política ficou tão corrompida. Por quê? Por que as faculdades ficou tão corrompidas, gente? Porque eu falo, ó, eu tenho 40 anos. Eu tenho quase 40, quase 41 já. E, gente, eu já ouvi de púlpito, um pastor falou, crente não tem que ir para a faculdade. Eu ouvi. Né? Com esses olhos que a terra há de comer. Eu ouvi isso, gente. E era uma coisa normal. E aí o que foi? A luz foi saindo. O que foi? As trevas tomaram conta. As trevas tomaram conta. Por isso que é um ambiente assim, que é um ambiente que é ótimo para a questão profissional, do crescimento da ciência e tudo, mas em termos, né, é um lugar também de que as pessoas experimentam muita coisa errada, né, quando estão vivendo naquele ambiente da faculdade. Por quê? Porque a luz foi retirada. Os próprios líderes, não, gente, ó, jovens cristãos, luz, sai daí, deixa a treva tomar. Então, eles não perceberam que fez o quê? As trevas tomar conta dos lugares. Por que a política é tão corrompida? Porque nós, crentes, achamos que aquilo ali era do demônio, era do Satanás. Né? Tem gente que, gente, saiu com raiva porque tem um representante da igreja querendo ser candidato. Eu acho como um absurdo, gente. Tem que ter luz lá em todos os lugares. Amém? A gente precisa agora, agora é claro que a igreja acordou. Eu vejo que muita gente mudou. Só que a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né, gente? Esse é outro assunto. Mas a gente tem sim, nós temos que entrar em todos os lugares. Nós temos que ter crente na política, nós temos que ter crente nas professores universitários, professora da faculdade de medicina, quem sabe, né? Professor da faculdade de filosofia, cristão, já pensou? Que coisa maravilhosa que seria, né? E começar a tomar os espaços, gente. Chegou a luz, as trevas vai ter que sair. É isso que João. E eu acabei que estou falando muito aqui da mesma coisa da aula passada. Né? Então, falar um pouquinho mais. Nós falamos aí de onde saiu o liberalismo teológico, né? É uma filha do iluminismo. Eles excluíam toda a ideia de milagres, né? Porque para eles não tem como ter milagre. Aquilo ali era tudo, de certa forma, figuras. Não era verdade. Então, quando falava na Bíblia que um cego voltou a enxergar, não é que ele voltou a enxergar, é uma coisa figurada. Então, o que mais que eles faziam, né? Eles têm um conceito, né? Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Olha que palavra, olha que tem bonito, né? A Bíblia contém que a palavra de Deus, tá? Parece que tá elogiando. Mas também, gente, quando ele coloca isso, significa que a Bíblia também pode conter o que não é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. 100% da Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então, tem que tomar cuidado com essas, né? Aí negam um monte de coisa, né? Nascimento virginal, divindade de Cristo, expiação, ressurreição, tudo é negado nessa linha teológica, né? Levando as pessoas ao agnosticismo, né? Todo mundo sabe o que é agnosticismo? Eu já falei na aula passada, eu nem quis explicar muito não, mas todo mundo sabe o que é um agnóstico? Ali não sabe. Explica para nós aqui, Natália, ela balançou a cabeça. Explica para a gente o que é um agnóstico. Corre, corre, corre. Ah, não vem balançar a cabeça para mim, não. Agora você vai ter que falar. Tá ali balançando a cabeça igual uma lagartixa. Aí, vamos... Bem, o agnóstico, ele não é a Fica mais pessoa. perto. O agnóstico é uma pessoa que ela não se denomina exatamente como ateu, mas ainda assim ela nega que exista, que Deus exista.
Aí eles ainda vão se dividir em agnósticos teístas e ateístas, que são os que são mais inclinados para a existência de Deus e os mais inclinados para a não existência de Deus. Então, tipo assim, não é que eu não vou falar, eu não acredito que exista Deus, não acredito que exista força nenhuma. É que, tipo assim, às vezes eu não dou uma valorização para isso. Tipo assim, não é uma coisa importante. Se existir, se não existir, tanto faz. Então, e isso é o conceito que eu conheço, né? Aperto. O conceito que eu conheço é isso. Ai, gente. É mais ou menos isso, gente. Mas assim, vou, em outras palavras, assim, pelo menos o conceito que eu entendo melhor é o agnóstico é uma pessoa que pensa assim, ó, se Deus existe, se Deus existe, na verdade ele não nega nem acredita que Deus existe, 100%. Mas se Deus existe, ele é tão grande, tão transcendental que ninguém nunca vai entender Deus e Deus não se envolve nas questões humanas. Basicamente é isso. Então a gente está vivendo por conta própria. Deus existindo ou não existindo. Então isso é a ideia dos agnósticos, né? De forma bem resumida, né, gente? E chegando ao ateísmo. Então é isso que levou, gente. Por isso que tem um número tão grande de ateus na Europa, nos Estados Unidos e crescendo aqui no Brasil. Por quê? Porque essa corrente de liberalismo teológico, ela tem ganhado muita força. Tá bom? Então, cuidado. Ixi, agora eu não consigo ler mais nada, né? Só tá no meu olho. Que sofrimento. Oi. Pode. Na próxima a gente vai mudar essa mesa para outro lugar. O que eu acho interessante é que essas nações que foram abençoadas, né, pelo Evangelho, como na Europa, os Estados Unidos, e o povo prosperou demais. Só que ao prosperar, eles começaram a achar que não é a bênção de Deus sobre a vida deles, é o próprio a própria capacidade deles. Então eles se afastavam de Deus por causa disso, porque eles não percebem que só é próspero porque era Deus que estava no comando ali. Os Estados Unidos, por exemplo, foram fundados por, né, a gente não foram fundados, né, na verdade, mas no início dos Estados Unidos, uma grande população presbiteriana, né, de evangélicos mesmo, né, de reformados, né, foram para os Estados Unidos, e a bênção de Deus fez aquilo ali prosperar, que se tornou uma nação, é uma potência, a maior potência mundial, né, e hoje tem um grande número de pessoas que são à toa, né, ateus. Eles não percebem que só chegou a essa situação pela graça e misericórdia de Deus, né? E assim, aí as pessoas esfriam. Por quê? Porque só eu, é a minha capacidade, eu posso, né? Tanto é que uma das coisas que você quer ofender um americano, chama ele de fracassado. Você chamar um americano de fracassado, você tá, é pior que você xingar em qualquer palavrão, porque ele não pode ser fracassado, ele não pode fracassar, entendeu? Ele não conta com Deus, né? Então a gente tem que ver que Deus tem tido misericórdia do Brasil também. E nós temos visto o nosso Brasil prosperar, porque entre todas as nações do mundo, gente, tirando a China, parece-me que o Brasil está no segundo ou terceiro lugar em crescimento, mesmo durante a pandemia. Ou é quarto lugar, uma coisa assim. Mas está dentre os maiores, né, crescimentos em todos os países do mundo. E eu creio que é a misericórdia de Deus agindo aqui no nosso país. Amém? Só a misericórdia de Deus. Vamos lá, gente. Então, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. João, gente, o Batista, tá? Não é o João, o apóstolo. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo, ilumina todo o homem. Né? Então nós falamos bastante sobre João Batista, né? Filho do sacerdote Zacarias e Isabel, e prima de Maria, mãe de Jesus. Então ele era primo de Jesus em segundo grau, né? Pelo meu entendimento. Filho de uma estéreo, então João Batista era um milagre. Nós vamos falar muito de João Batista mais para frente, né, gente? Que ele vai tomar nesse capítulo 1, ele fala muito sobre a vida de João Batista. Esse versículo 7, né, falando que ele não era a luz, gente, ele testificava sobre a luz,
Deixa eu ver. Ah, não, vamos falar primeiro, né? Que ele era uma testemunha. Não? Então, nós discutimos um pouquinho sobre o que, que é uma testemunha, né? Por que, que muitas vezes a gente age como um advogado de Deus? Só que Deus nos chama para ser testemunhas. É falar sobre o que você está vivendo, o que você está conhecendo de Deus. Você vai testemunhar exatamente aquilo. E o convencer vai vir do Espírito Santo. Né? Tem hora que a gente briga, que a gente quer convencer, que a gente aí usa sarcasmo, a gente começa a usar artifícios mundanos para tentar convencer as pessoas de Deus. Não dá certo. Não dá certo. Na verdade, você tem que viver a sua vida com Deus plena. E que a sua vida seja uma testemunha, que as pessoas vejam a mudança e que você fale das coisas que aconteceu. Ó, era assim na minha vida e Deus entrou e ficou assim. Isso é, e o resto o Espírito Santo faz. Então nós temos que ser essa testemunha. João Batista foi uma testemunha que precedia Jesus. E hoje o papel de testemunha de preceder Jesus somos nós, gente. Jesus vai voltar. Todo mundo lembra que Jesus vai voltar? Então, nós temos que ser essas testemunhas que falam, né, a respeito de Cristo, para preparar o caminho para ele. Para quando ele voltar, né, as pessoas, mais e mais pessoas possam crer nele. Verso 8 e 9, né, nós discutimos um pouquinho sobre os mandeus. Né, se vocês quiserem, depois eu mando uma notícia sobre essa turma aí, gente. Por que ele falou que ele. Por que enfatizou? Ele não era a luz, gente. Porque naquela época já existia uma seita gnóstica chamada os mandeus. Os mandeus, eles eram como se fossem os devotos de João Batista. Ou seja, João Batista era mais forte que Jesus para eles. Ele tinha um protagonismo que ele era o maior profeta de todos. Lá era João Batista, acima de Jesus. Então ele já deu uma resposta para esse pessoal, né, falando que João não era a luz. O próprio João falava que não era. Você vai ver lá na frente, ou em todos os relatos, João falando, eu não sou a luz. Ó, e os discípulos de João Batista indo para seguir Jesus, e ele, ó, apoiando. Né, ele, o tempo todo, nessa posição, né, de servo. Né, eu estou trabalhando para aquele que vem. Ele sabia o lugar dele. Não é só que tem. Mas João Batista, gente, teve um ministério tão poderoso. Eu acho que fala pouco do ministério, do que acontecia nessas reuniões no deserto. Porque era algo tão poderoso que estava atraindo as multidões. Herodes ficou preocupado. Um dos motivos de Herodes matar é porque eles tinham medo de João Batista. Eles tinham medo de João Batista fazer uma revolta. De tanta gente que acreditava e seguia ele. Né? Gente, chegou ao ponto, nos próximos versículos não vamos falar hoje, mas chegou ao ponto lá que chegou o sacerdote e perguntou: quem é João Batista tem que falar, gente, eu não sou o Cristo, falou para os sacerdotes. Você é o Cristo? Você é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Você vê, gente, ele era tão, ele era tão poderoso nas palavras, tão parecido com o Cristo, que ele teve que falar para o povo que ele não era o Cristo. Ele teve que defender essa ideia. Por quê? Porque foi um homem. O próprio Jesus fala, né? Dos nascidos de mulher não há nenhum maior que João Batista. Então, nós falamos, então, esse versículo 8 e 9 é essa resposta, né, gente? Gente, os mandeus, se vocês não sabem, até 2003, a gente falou na aula passada, eu acho que eu falei aqui. Olha lá, tá ali. Eu vi uma reportagem em 2011, na Folha, eu encontrei, falar que tinha 70 mil mandeus ainda. 2000 anos depois, essa raça ainda existe. Os devotos de João Batista ainda existem. Tinha 70 mil no Iraque. Né? E eles sofreram perseguição depois que Saddam caiu. E aí eles diminuíram muito. Não sei se eles espalharam, o que aconteceu. Mas ainda existe a religião, a seita, né, dos mandeus, seita gnóstica. Foi aqui que a gente parou? Eu acho que foi. Então, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a glória como do unigênito do Pai.
Esse trecho é muito lindo. Amém? E a gente vai agora pisar, tira a sandália dos seus pés. Nós vamos entrar num lugar sagrado agora. Esse texto ele vai falar coisas maravilhosas. Amém? Então eu vou ter que virar para ler aqui. Então, o verso 10 e 11, né? Vemos o absurdo da possibilidade de estarmos no meio da visitação de Deus e não o conhecermos. O Deus que estamos esperando e pregando. Então, abre para mim Romanos 1:20. Então, gente, esse primeiro versículo aí fala dos judeus, mas quando, especialmente voltando àquelas aulas sobre avivamento, né? Vocês já viram o quanto também os cristãos, né? Quando o mover de Deus chegava, quantas pessoas resistiam? Quantas pessoas rejeitavam? Quantas pessoas perseguiam aqueles que estavam trazendo aquele renovo de Deus? E às vezes a gente se põe num pedestal olhando, nossa, aqueles fariseus fizeram isso. Cara, pode acontecer com a gente. Vocês não acreditam que pode ser que Deus, a visitação de Deus esteja aqui do nosso lado e a gente está rejeitando, falando que é um trem do diabo, que é um trem que está errado, porque está ferindo alguma coisa minha, algum conceito que às vezes era precioso para mim, mas que Deus não está ligando para isso. Então, esse versículo tem que assombrar a gente, no sentido de estar ligado com a vontade de Deus. Deus, o que você quer? Para onde você está indo? Né? Nós somos seguidores de Cristo. O que era a figura desse seguidor? Aquele que vai seguir. Né? O discípulo seguia o rabino, né? Atrás, assim, pegando a poeira da sandália dele. Se não pegasse a poeira da sandália do rabino, estava errado esse discípulo. Ele está fazendo alguma coisa errada. Né? É assim que nós devemos ser com Cristo. É tentar entender para onde que ele está indo, para onde que o vento está soprando. Né? E Deus, ele trabalha com novidades também. A coisa não encerrou. Né? Ele sempre está trazendo algo novo às nossas vidas. Amém? Então, vamos ficar ligado com essa visitação. Quem vai ler aí? Aline, Christian. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, esse versículo está falando aí, gente. Nem aqueles que não receberam a revelação escrita de Deus têm desculpa de falar que Deus não existe. Tem desculpa de querer viver uma vida só para si. Porque os atributos de Deus, toda essa natureza, tudo que a gente vê, Deus está aí. Ele está se mostrando. Né? Pode falar, né? E se torna um pouco perigoso a gente não acreditar, né? Não, ou mesmo naturalizar tudo. Porque eu, ao mesmo quando no ano passado, quando eu comecei a entender a palavra de Deus, que eu era nova na fé, eu, eu me questionava, porque eu achava que a misericórdia de Deus ia acima, né, das escolhas das pessoas. E, na verdade, não é. Porque na própria palavra fala, né, que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, herdará o reino. Então, assim, a gente tem que ter um pouco cuidado com o lado que a gente escolhe. Que a gente pode estar definindo, pode não, a gente está definindo, né, o nosso. Uma pessoa aqui. Amém. Então, vamos seguir, né, gente? Amém, falou bem. Não tem coisa mais importante, gente, que você entender sobre isso. Né? A sua vida com Deus é a coisa mais importante. Isso vai definir sua eternidade. Né? A gente, às vezes, gasta energia e foco e força em 80 anos. Mas depois disso vão ter 80 mais 80 mais 80 mais 80 mais 80 vezes infinito. E você vai viver esses 80 mais 80 mais 80 vezes infinito baseado no que você plantou aqui. Você já pensaram nisso? O que você está plantando aqui na Terra vai definir a sua eternidade. Né? Em termos de salvação, aqueles que, que se prostram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? ou eternamente salvo, ou eternamente condenado. E em termos de galardão, para aqueles que
além de aceitarem a Cristo, eu quero fazer parte da obra. Eu quero fazer esse reino crescer. Eu entendi que eu sou um filho e eu sou herdeiro, então eu vou trabalhar, eu vou fazer. Eu vou ganhar almas com Jesus, eu vou fazer o que eu posso, gente. Nem todos são hábeis evangelistas. Né? Eu mesmo não sou. Eu até que tento, mas nem todos são. Mas eu quero fazer parte disso. Por quê? Porque Deus prometeu um galardão. E esse sim é pelo esforço. Esse sim é pelo trabalho que vocês executarem. Pelo amor pela obra. Né? Tem hora que a gente tem que vir aqui ajudar, gente. Segurar um pouquinho a carga dos pastores. É uma posição solitária, não é, Gera? Né? O irmão Alisson sempre fala, liderança é uma posição muito solitária. Na hora que você está ali, você tem que fazer, e às vezes está todo mundo assim disperso, né? Todo mundo feliz, e ninguém. Você tem que ir lá e segurar. Pegar por dois o peso, às vezes. Né? Então, fugiu um pouquinho do assunto, mas vamos seguindo. Né? Então, o versículo 12, né, ele dá um destaque em receber. Né? É o nosso principal trabalho. Né? Versículo 12, né, gente? Mas todos quantos receberam. Então, o trabalhão que nós temos, gente, é receber. E ele não recebe. O trabalho que nós temos como cristãos é receber. Né? E tem gente que tem uma visão, não, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer. Sendo que o Senhor fala, primeiro você tem que receber. Se você não receber, nem adianta. Né? Um dia, os bebezinhos de Aline aqui vão ter tudo ajudando em casa. Nossa, essa casa dela é um brinco. Tá todo mundo trabalhando, todo mundo ajudando. Mas quando o filho nasce, o pai não exige nada dele, não. Não trabalha. Ele só ganha. Ele só recebe, recebe, recebe e recebe. Né, irmão Joel? Quanto você já não teve que dar? Dar. Até, eu tenho certeza que hoje ele deve estar colhendo já os frutos disso, do filho. Né? Os pais estão colhendo. Mas o começo é receber, e assim também é nas coisas de Deus. A gente tem que entender a nossa posição. Às vezes, a gente é novo na fé, a gente tem que receber mesmo e receber mais, até chegarmos à maturidade para a gente poder contribuir. É por isso que na palavra fala, ó, cuidado, não põe neófito para dirigir nada. Porque está na hora de receber. Neófito, para quem não sabe, é novo convertido. Tá bom? É por isso. Porque nós estamos naquela fase de filho, bebê. Então, a vida cristã é muito comparada à vida biológica nossa. Né? Então, nós temos que receber. Mateus 12, Mateus 9, 12. Tem ele aí para mim. Tem rápido aí de endereço. Então, nós temos que receber o Salvador. 9, 12. Não vou nem virar a câmera, não. Só fica balançando a câmera. Amém. Mateus 9, 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então, nós temos que receber Jesus, porque João está falando que nós temos que receber esse Jesus, correto? Ele é o nosso Salvador. Então, nós estamos doentes, se ele não intervir, nós estamos lascados. Em outras palavras, né? Então, nós temos que receber esse Salvador. E agora, Filipenses 2. Ellen, falei para a gente aí. Filipenses 2, 10 e 11. Se você for rápido nos telefones, se não for, pode largar para lá. Travou. Não aguenta, não consegue viver essa opressão. Opressão, travou até o telefone. Vai lá, Ellen, vai lá, pode ler para a gente. Filipenses 2, 10 a 11. Já está pronta, pastora? Ah lá, a pastora conseguiu. Se você tiver. Perdeu. Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem. Gente, então você entendeu que tem gente que está recebendo Jesus Salvador.
mas não quer receber o Jesus Senhor. Então, quando o João está falando de receber Jesus, é Jesus na sua completude. Vocês querem falar, irmãos? É Jesus na sua completude. Ele é nosso Salvador e as pessoas facilmente aceitam Jesus como Salvador. Mas o Jesus Senhor? O que é um Senhor, gente? É o dono. É o dono. Ele vai dizer como a gente vai viver. Ele vai dizer o que a gente tem que fazer. Ele vai dizer como a gente tem que comportar. Ele vai tomar conta de como eu gasto o meu dinheiro, de que roupa eu vou vestir, que faculdade eu vou fazer, com quem que eu vou casar. Na verdade, Jesus tem um plano para tudo, gente. Jesus ele tem as diretrizes dele, né, gente? Ele dá os conselhos. Né? Ele dá os conselhos para a gente. Ó, procura alguém, a fé. Ó, faz isso, isso. E ele tem direção para as nossas vidas. Toma cuidado, porque nós temos uma onda de pessoas, né? E a gente pode cair nessa cilada de receber o Jesus Salvador e não querer receber o Jesus Senhor. Porque aí vai exigir alguma coisa da gente. Alguma mudança. Amém? O ato de crer te faz caminhar nessa direção. Então, quando João está falando aí de crer e receber, é isso. Eu creio em Jesus e eu recebo ele nesses dois aspectos. Primeiro como Salvador e depois eu vou entender que ele é o meu rei agora. Ele que manda. Né? Mas o bom de tudo, sabe o que é, gente? É que nós temos um Deus que é Pai. E tudo que ele vai falar é bom para nós. Já pensou um negócio desse? Ele vai mandar, nós temos que obedecer. Mas é só coisa boa. Pensa que é coisa que vai te dar, que vai te fazer crescer, que vai te abençoar. E muitas vezes vai ser controverso, tá, gente? Não quer dizer que o te fazer crescer é te dar dinheiro. É ter casa boa, é ter status, é ter fama. Às vezes não. Né? O mesmo Deus Pai, que hoje a gente clama por misericórdia, pede ajuda e tal, é o Deus Pai do apóstolo Paulo, que foi decapitado e morreu, passou seus últimos anos de vida numa prisão marmetina. Gente, prisão marmetina é um buraco. É um buraco. Ele viveu os últimos anos de vida num buraco. Sujo. Se não fosse a misericórdia dos irmãos que lá socorrer, dar as coisas para ele, não tinha. Porque o Império Romano não tinha direitos humanos naquela época, não. Não tinha direitos humanos, não. Jogava lá, se tiver um parente, alguém que te olhe, bem, senão. Você vê na carta dele a Timóteo. Timóteo, vem rápido, porque o inverno está chegando. Traz a minha capa. Tem que cortar isso. É assim, gente. É o mesmo pai. A gente só tem que confiar. Tem que crer. Receber o Salvador produz a paz. Receber o Senhor produz a mudança. Produz a mudança. A gente precisa receber Jesus na completude. E muita gente só quer receber um Jesus. Só quer receber um lado. Eu só quero a mão de Jesus. Me tira desse buraco, Jesus. E depois vira as costas. É muito. Gente, você está vivendo uma mentira. Você recebe o Jesus Salvador, o Jesus Senhor, então você está vivendo uma mentira. Né? Não é, né? Porque eu estava pensando aqui, quando nós, nessa condição de recebermos o nosso Salvador, a gente precisa reconhecer primeiro a nossa situação de pessoas perdidas e feridas que precisam de um Salvador e que precisam ser curadas.
Por outro lado, quando a gente vai receber um Senhor, a gente já tem que entrar num novo nível de reconhecimento, que é o reconhecimento de que nós somos perdidos e que nós precisamos de alguém para nos guiar. E aí, quando a gente pega lá em Romanos que fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus, quando nós nos rejeitamos a reconhecer essa necessidade de sermos guiados pelo nosso Senhor, automaticamente a gente recusa receber essa identidade de filho de Deus, de realmente sermos guiados por Deus. Então, quando a gente realmente entende essa necessidade de termos nosso Salvador, mas não só o Salvador, termos o nosso Senhor, nós automaticamente recebemos também essa identidade de filhos e reconhecimento de Deus como nosso Pai, que vai ser o nosso Senhor, que vai estar guiando a gente. Amém. Sabedoria, né, irmão? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Gente, quanto mais você tiver revelação da palavra de Deus, automaticamente vai acontecer uma coisa em você. É adorar. Né? A adoração, essa semana eu estava reforçando um conceito, né, ouvindo algumas coisas sobre adoração. Adoração é uma resposta da revelação que você tem de Deus. Gente, não tem jeito. Quanto mais você aprofunda e conhece a Deus, mais você adora a Deus. É uma resposta. Amém? Então, quando você entender melhor, né, cada coisa que Deus te revelar, você vai dar essa resposta. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória como do unigênito do Pai. Então, o apóstolo dá um enfoque na humanidade de Cristo, dando aquela resposta aos gnósticos, né, gente? O Verbo se fez carne. Então, o Verbo é Jesus. Ele virou carne mesmo. Ele virou um ser humano. Ele virou um bebê, entrou na barriga de uma adolescente, uma jovenzinha, né, que Maria, dizem que por volta de quê? 12, 14, né? 14 anos, uma coisa assim. Os historiadores, sei lá. Era muito jovem, né? Era muito menina. E ela aceitou receber um Salvador. Pensa que B.O., gente. O B.O. por quê? Sabe por quê, gente? Porque se o José acusasse ela de traição, ela poderia ser apedrejada. Pensa que essa menina com coragem. Então, eu recebo. E confiou em Deus. Seja o que Deus quiser. Ela poderia ter sido pegada pena de morte. Né? E às vezes a gente não arrisca nada. O que você tem arriscado? Né? Tem gente que está se apegando. Pelo amor de Deus. Tem gente que está se apegando a umas coisas. Tem gente que não vem para Cristo. Ah, porque eu gosto da minha. Ah, porque eu gosto disso. Né? Ah, porque se eu for crente, eu não vou mais poder farrear com os meus amigos. Entendeu? Se eu for crente, eu não vou poder mais fazer isso, eu não vou poder mais. Eles estão pensando tudo no que eles estão perdendo e no que eles estão ganhando. A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa visão, né? Nessa visão de querer só. Então, voltando aqui, né? Essa humanidade de Cristo. E, gente, habitou. Aí eu peguei também. Ó, que eu estou gastando o grego agora, gente. Estou gastando. Habitou no grego é esquinó. Né? Então, vou ler aqui. Esquinó, no grego. Fixar o tabernáculo. Ter o tabernáculo. Permanecer num tabernáculo ou tenda. Residir. Então, gente, para nós, habitou é simplesmente viveu, né? Para a gente, a palavra em português. Mas para aquelas pessoas da época, principalmente os judeus, eles entenderam num contexto muito mais amplo. Quando fala que Jesus habitou entre nós, poderia ser substituído por Jesus tabernaculou entre nós. E o que era o tabernáculo, gente? O que era esse tabernáculo? Né? Ele era o lugar da presença de Deus. Então foi mais ou menos assim. Nós tínhamos o Éden, o jardim do Éden. Então, para vocês verem, gente, como que Deus já desenhou a história todinha, gente. A história já está contada. Nós já sabemos o final da história. Teve o Éden e o homem peca. O Éden era o quê? O governo de Deus sobre a terra. Então, Deus governava, a presença de Deus era sobre tudo ali naquele jardim, que era a terra. O homem peca, ele perde essa presença de Deus.
né, essa possibilidade da presença de Deus. E aí, lá em Moisés, é criado um tabernáculo, onde por um pouco de tempo, depois que matasse um cordeiro, jogasse a culpa naquele cordeirinho lá, ele era morto, e aí nós tínhamos um espaço de santidade ali, onde o homem poderia se relacionar face a face com Deus ali, no Santo dos Santos. Então, e logo depois, essa presença de Deus foi para o templo, Salomão, né? Os levitas não conseguiam ficar de pé diante da presença de Deus. Eles começaram todo mundo a cair lá de dentro, a fumaça entrou e fez aquilo, e a presença de Deus estava ali. Depois voltou para o tabernáculo, mas agora o tabernáculo é Jesus Cristo. Então, isso que ele está falando. Então, ele falou, tabernáculo, um judeu já ligava ao tabernáculo de Moisés. Então, era a presença ambulante de Deus. Deus andava sobre a terra, nesse tabernáculo. Então, quando fala Jesus habitou entre nós, às vezes a gente só pensa assim, não, que Jesus andou sobre nós, ele viveu. Na verdade, ele está falando que Jesus andou entre nós com uma presença de Deus. Ele era a presença de Deus. Então, isso era muito claro, a gente precisa entender, às vezes, essa riqueza desse entendimento. Gente, e agora virou o templo de novo. Quem é o templo do Espírito Santo? Quem é o templo do Espírito Santo? Levanta a mão. Levanta a mão aí, irmão Silvio. Irmão Paulinho, levanta a mão. Que nós agora somos templo, gente. Então foi o quê? Era o jardim, depois o templo, depois o tabernáculo, depois o templo, depois o tabernáculo, que é Jesus. Então a presença de Deus estava ali, agora a presença de Deus está aqui. Está entre nós. Esse lugar, gente, não esse lugar físico, esse lugar da comunhão dos irmãos, é um lugar santo. É um lugar da presença de Deus. Não é lugar de picuinha. Não é lugar de mimimi. É lugar da presença. A gente tem que valorizar isso. Tem gente que a unha encravou, não vem na igreja. Ah, não, pra quê? Eu tenho culto online. E a presença? Nós hoje somos tempo. E no final, gente, vai virar o quê? Volta de novo, né? Nós vamos ter lá falei aqui, né? O templo, né? A igreja, Colossenses, 1 Coríntios 6:19, depois vocês podem ler. E a cidade santa. Vai voltar tudo, gente, ao que era antes. Em vez de um jardim, a cidade. A árvore da vida que estava lá naquele jardim vai estar no meio da cidade. Então você vê como que a história toda desenhadinha não é bonito. Era um jardim. Depois Deus quis se relacionar, como fez um tabernáculo. Depois esse tabernáculo virou um templo. Depois volta para o tabernáculo, que é Cristo, um ser humano, né? O Filho de Deus, que depois volta para a igreja, o templo, e depois volta agora, em vez de um jardim, uma cidade. Né? A nova Jerusalém que desce do céu, que vai ter a presença de Deus, e Deus volta a governar sobre tudo isso aqui. Então, gente, não precisa ter medo do Vladimir Putin. Ele pode ter 179 armas nucleares, mas o final da história já está escrito. Você vai viver na Cidade Santa. Você vai viver sob o governo de Deus. Esse povo não tem o domínio sobre o que vai acontecer. E muitas vezes a gente fica triste. Eu vou ser sincero. Estourou essa guerra aí, moço, me deu uma tristeza. Me deu um desânimo. Poxa, acabamos de sair desse Covid, agora isso, uma guerra. E vocês não têm noção da bagunça que esse cara está fazendo. Né, com o mundo inteiro. Quanto todo mundo vai chiar por causa disso. Mas o que conforta é saber que a história já tem o fim contado. Já está tudo definido. Né? Está tudo dominado. Você lembra da música? E é isso, gente. Outra coisa que Jesus falava aqui, né? Vamos correr para acabar. Então, e vimos a glória. Não, o verbo se fez carne para nós, cheio de graça e de verdade. Ah, tá. A palavra agora é graça e verdade. Né? São marcas do ministério de Jesus. Graça e verdade. Graça e verdade. Né? Porque muitas vezes a gente quer o quê? Alargar a porta do céu e a gente aumenta o quê? A graça. Mas omite umas verdades. Isso é bom? Não, gente. Eu vi uma frase, né, do pastor falando, que o professor falou. Então, gente, é a terceira
Mas ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, ó, amor sem verdade é sedução. E verdade sem amor é crueldade. Deus, ele não chega para você e fala da sua condição pecaminosa, que você é um lixo, que você é um... E, na verdade, muitas vezes nós estamos nessa condição perante Deus. Mas ele vem com graça, com amor. Então, a beleza do evangelho é isso, é graça e verdade. Jesus operava em graça e verdade, e nós temos que operar em graça e verdade. É assim, é a marca do ministério de Jesus. Verdade e graça. Porque se a gente vier só com verdade, ó, você vai pro inferno, você é isso, você não vale nada. Entendeu? É só verdade. E verdade não vale nada mesmo, não. Mas quando a gente fala em amor, olha, não vai por esse caminho, porque você vai. Né? Talvez aquele pastor compôs aquela música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale, mas a gente ama. E graça e verdade. Amém? Então, é isso que tem que ser a marca dos nossos ministérios, né, gente? Graça, é isso que tem que rolar aqui. E rolar na nossa casa, com seus filhos, com seus amigos, com as pessoas que te perseguem, né? Graça e verdade. E muitas vezes, hoje a gente fala muita verdade, né? Nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, a gente como é que fala? Lacra o tempo todo, é lacrando. É um monte de gente que está falando muitas verdades, nem sempre, né, gente? Mas a gente pode lacrar com a verdade, com a palavra de Deus. Mas e o amor? Será que essa lacração vai produzir o que na pessoa? Vai converter o coração da pessoa? Agressividade? Tem tempo? Mais 5 minutos, vou acabar hoje. Vimos a sua glória. João provavelmente estava se referindo a Mateus 17, de 1 a 13. E vimos a sua glória. Deixa eu tentar pegar rapidamente aqui. Mateus 17, é? Vocês estão vendo melhor que eu, gente. Aqui tá pequenininho. Tá aqui, 17, de 1 a 13. Eu não sei se eu vou ler tudo, não, mas vou escolher aqui o que eu leio. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João. Olha o João falando aí, gente. É o João que está escrevendo para nós, hein? É quem está comunicando isso. Até um alto monte. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiserdes, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Até aí tá bom. Até aí tá bom. Então, a gente vai ler até o final, mas depois vocês leem, tá, gente? Até o final, depois vocês lerem a história toda. Mas está mostrando aí, né? Vimos a glória como do unigênito do Pai. João, ele presenciou Jesus transfigurado naquele monte e ele relatou isso nessas breves palavras, né? Que coisa maravilhosa foi essa experiência que ele teve, que nós também vamos ter um dia, né, de ver Cristo em toda a sua plenitude, né? Esse Filho de Deus. Vamos seguindo. Então, paramos aqui, deixa eu ver. João testemunha a respeito dele, exclama. Aqui agora já é João Batista, tá, gente? Esse é quem eu disse, que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim.
Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça veio e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Essa era. Não vai dar tempo. Eu tô querendo terminar, gente, mas tá, eu tô indo, não termina. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deixa Deus falar, né? Eu estava tentando. Pastora? Pai tranquilo, né? Amém. Gostaram, gente? Amém? Deu para dar uma aquecidinha? Eu foquei um pouquinho nas revisões, porque eu vi muitos rostinhos novos, né? Que não conseguiram acessar as lives, então é bom dar uma recapitulada. Mas na próxima aula, vamos pegar mais rápido, né? Vamos pegar mais firme. Eu sei que. Mas assim, é maravilhoso, gente. E essa outra parte agora, então, preparem-se o coração. Né? Eu tava lendo ali algumas coisas hoje e segurando as lágrimas mesmo, porque é muito maravilhoso essa presença de Deus. É muito maravilhoso. Esse conhecimento, esse entendimento de quem é Deus. Isso vai mudar a sua vida. Quem acha que precisa mudar de vida? É isso que vai mudar. É a verdade. O João já falou lá atrás, gente. Quer mudar? Quer, quer pôr luz na sua vida? Quer pôr luz na criação dos seus filhos? Quer pôr luz no seu casamento? Quer pôr luz na empresa que você trabalha? Quer pôr luz nessa tristeza que às vezes você sente? Que às vezes você sente que não fez as escolhas certas? Ah, meu Deus, por que eu sou assim? Você quer pôr luz nisso? É só por Jesus. Tudo vai aparecer. E está disposto também, né? Largar. Porque nós temos origem, sabe o que que é? Às vezes a gente apega num osso velho, duro, e Deus está nos oferecendo um banquete. Mas aquele ossinho ali, você vai roendo e eu não posso largar. É igual aquele cachorro, né? Você tenta pegar e quer te morder por causa de um osso. Dá um filé, não. É porque a gente não tem essa noção do que é uma vida plena na presença de Deus. Amém? Paz, os irmãos estão em casa. Vamos orar, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por mais esse dia, meu Pai. Obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado, meu Pai, por só não chegar para a gente somente com verdades, mas só chega com graça, com amor, com misericórdia. Pai, que nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor. Pai, que essa nossa personalidade cheia de pecado, dura, seja substituída, meu Pai, por essa personalidade de Cristo. Imprime em nós, meu Pai, imprime em nós, meu Pai, a vida de Cristo. Imprime em nós, meu Pai, muda a nossa realidade. Nós te louvamos, meu Pai, nós declaramos que o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós declaramos que tu és o Filho de Deus. Nós declaramos que o Senhor, além de ser o nosso Salvador, e muito obrigado por isso, tu és o nosso Senhor. Fala, meu Pai, cura os nossos ouvidos surdos, meu Pai. Cura a nossa surdez, para que a gente possa ouvir e obedecer o Senhor. Deus, me ajuda a te entender, para que eu possa te ouvir e obedecer ao Senhor plenamente, como um bom servo. Em nome de Jesus, Pai. Um dia eu quero ouvir, um dia o Senhor vai dizer a cada um nessa igreja: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Você vai poder olhar nos olhos dele e vai falar: valeu a pena. E tudo que Jesus sofreu, você vai entender que valeu a pena. Ele vai falar, tá escrito aqui. Está escrito. Ele vai olhar o fruto do seu penoso trabalho. Para te salvar não foi fácil. Foi penoso, foi doído. Ele teve que derramar todinho, o sangue todinho. Todinho.
Mas ele vai olhar para você e falar, valeu a pena, hein? Valeu a pena. Cada um, cada sacrifício, cada chibatada. Ele é o Deus que fala, sabe? Eu também. Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem que falava isso. Você já foi rejeitado na vida? Jesus pode olhar para você e falar, eu também. Alguém que já apanhou, Jesus vai falar assim, eu também. Alguém aqui já passou fome? Jesus fala, eu também. Eu também. E ele quer curar você com essas palavras, né? Bem, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém? As crianças? Enquanto as crianças se aproximam, irmãos, eu fico muito feliz por nossa igreja estar reunida hoje no modo presencial e também online. E também por essa oportunidade de a gente ouvir a palavra de Deus e se alimentar dela, né? A importância que isso é para as nossas vidas e para o nosso viver diário. E do mundo que a gente vive lá fora, que a gente sabe que é totalmente perverso, difícil, dolorido, mas nós estamos aqui absorvendo o melhor de Deus para nós. E que nós possamos continuar firmes nessa caminhada. O irmão Diego disse que não queria correr, ou que às vezes ele vai andar um pouquinho mais rápido. Eu, particularmente, nem vou perguntar a vocês se gostaram, porque eu creio que amamos, né? E eu entendo também que a gente não precisa correr, Diego. Eu acho que nós estamos aqui aprendendo, é um passo a passo, e essa é a nossa oportunidade de se alimentar mais, de examinar as Escrituras. Porque no culto de domingo, às vezes a gente fala, tem a pregação 20, 30 minutos, é mais corrido. E na escola bíblica é de fato a oportunidade que nós temos de examinar as Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. Então, que nós andemos nesse passo a passo e que vocês